Imagine um sinal que veio do espaço, durou exatos 72 segundos e nunca mais foi ouvido. Em 15 de agosto de 1977, um radiotelescópio no interior de Ohio registrou algo tão intenso que deixou um cientista sem palavras, literalmente. Hoje eu vou te levar até a noite em que a humanidade talvez tenha escutado alguém lá fora. E mostrar por que, quase 50 anos depois, ninguém conseguiu explicar. Para entender esse mistério, precisamos conhecer a máquina que o captou. Era o Big Ear, o Grande Ouvido, um radiotelescópio gigantesco da Universidade Estadual de Ohio. Ele ocupava uma área maior que 3 campos de futebol, com enormes refletores metálicos apontados para o céu. Não tinha lentes nem espelhos comuns, escutava o universo em ondas de rádio, invisíveis aos nossos olhos. Por trás dele estava John D. Krause, engenheiro e astrônomo nascido em 1910. Krause era uma lenda da radioastronomia, autor de livros que formaram gerações de cientistas. Foi ele quem projetou o Big Ear com um desenho próprio, hoje chamado de telescópio tipo Krause. Sua obsessão era simples e enorme ao mesmo tempo: ouvir os sussurros mais distantes do cosmos. A construção começou em 1956 e se estendeu por anos, movida mais por paixão do que por dinheiro. Estudantes e voluntários ajudaram a erguer a estrutura em campo aberto, perto de Delaware, Ohio. Quando ficou pronto, o Big Ear se tornou um dos maiores radiotelescópios do mundo. Ele foi feito para mapear o céu, mas o destino reservava algo bem mais estranho. Durante os anos 1960 e 1970, o Big Ear cumpriu sua primeira grande missão, o Ohio Sky Survey. Foi um levantamento monumental que catalogou milhares de fontes de rádio no céu, muitas delas desconhecidas até então. Esse trabalho colocou Ohio no mapa da astronomia mundial. Mas Krause e sua equipe sonhavam com uma pergunta ainda maior: estaríamos mesmo sozinhos no universo? Em 1973, o Big Ear ganhou uma nova vocação. Passou a integrar o SETI, a busca por inteligência extraterrestre, tornando-se um dos programas desse tipo mais longos já realizados. A ideia era ousada: se uma civilização distante quisesse se comunicar, talvez enviasse um sinal de rádio. Noite após noite, o telescópio varria o céu, esperando por uma mensagem que ninguém sabia se um dia viria. Mas em que frequência ouvir? O universo é imenso e ruidoso. Os cientistas apostaram na chamada linha do hidrogênio, cerca de 1420 MHz, emitida pelo elemento mais comum do cosmos. A lógica era elegante: qualquer civilização avançada conheceria essa frequência universal. Seria o ponto de encontro natural no rádio, como um número de emergência cósmico que todos saberiam discar. Naquela época, não havia telas piscando com alertas. O computador do Big Ear registrava tudo em folhas de papel contínuo, cheias de números e letras. Cada símbolo representava a intensidade de um sinal captado. Voluntários precisavam revisar essas impressões à mão, linha por linha, procurando qualquer coisa fora do comum no meio de um verdadeiro oceano de dados. É aqui que entra Jerry Eman, um astrônomo voluntário do projeto. Ele não recebia salário, fazia aquilo pela pura fascinação de talvez encontrar algo. Dia após dia, Eman levava as impressões para casa e as examinava sobre a mesa da cozinha. Ninguém imaginava que suas mãos estavam prestes a segurar o registro mais famoso da história do SETI. Na noite de 15 de agosto de 1977, o Big Ear apontava para a região da constelação de Sagitário. Por 72 segundos, algo atravessou seus receptores com uma força impressionante, cerca de 30 vezes mais intenso que o ruído de fundo do espaço. O telescópio registrou tudo, obedientemente, e seguiu varrendo o céu. Ninguém, naquele instante, percebeu o que havia acontecido. Poucos dias depois, Eman folheava a impressão daquela noite. De repente, seus olhos travaram numa sequência estranha: 6, I, Q, U, J, 5. Aquilo indicava um sinal forte, que crescia e depois decrescia, exatamente como se esperaria de uma fonte vinda do espaço. Sem conter a surpresa, ele pegou uma caneta vermelha, circulou os caracteres e escreveu ao lado uma única palavra: UAU. Nascia ali o sinal UAU. Mas o que aquele código significava? Cada letra e número media a intensidade do sinal em pequenos intervalos de tempo.
Quanto mais avançado no alfabeto, mais forte o sinal, e o U representava um pico jamais visto naquela busca. O padrão subia e descia em 72 segundos, justamente o tempo que o feixe do telescópio levava para cruzar um ponto fixo no céu por causa da rotação da Terra. Tudo apontava para uma origem além da Terra. O sinal estava concentrado numa frequência muito próxima da linha do hidrogênio, justamente onde o SETI apostava. Não parecia vir de satélites, aviões ou interferência conhecida. E aquele formato de subida e queda batia com algo fixo no cosmos, e não com uma fonte terrestre passageira. Era, em todos os sentidos, o candidato quase perfeito. Empolgados, os cientistas voltaram o Big Ear para o mesmo ponto, noite após noite. Nada. O sinal jamais reapareceu. Ao longo das décadas, surgiram explicações, interferência terrestre, reflexos e até uma teoria de 2017 que culpava cometas passando pela região. Mas essa hipótese dos cometas foi contestada por outros pesquisadores, que apontaram falhas nos cálculos. O mistério continuava de pé. E aqui está a revelação que arrepia. Quase 50 anos depois, o sinal UAU segue sem explicação definitiva. O próprio Jerry Eman, cético e cuidadoso, nunca afirmou que eram extraterrestres, mas também nunca conseguiu descartar de vez essa possibilidade. O Big Ear, que capturou esse enigma, foi demolido em 1998 para dar lugar a um campo de golfe. O telescópio se foi, a pergunta, não. O sinal UAU nos ensina algo poderoso. Às vezes, a maior descoberta é uma pergunta que se recusa a morrer. Ele nasceu da curiosidade de John Krause, foi guardado pela paciência de Jerry Eman e continua desafiando os cientistas até hoje. Talvez tenha sido só um eco do universo, ou talvez um aceno de alguém distante. Se essa história mexeu com você, se inscreva no Enigmas do Mundo e deixe seu palpite nos comentários. Quem, ou o que, mandou aquele sinal?